Olá, começa agora o AgroMais Entrevista, muito mais agroinformação para você. Análise é notícia na veia. Bem, você está sabendo, o governo brasileiro anunciou recentemente, o ministro Carlos Fávaro, um pouquinho antes de viajar à Alemanha para um evento envolvendo a produção sustentável, anunciou que 11 plantas frigoríficas brasileiras haviam sido habilitadas recentemente pela Indonésia e outras 3 plantas para a China. As que foram habilitadas pela Indonésia são dedicadas à produção de carne bovina. Já as plantas chinesas são 2 para frangos e 1 para bovinos. Para conversar com a gente sobre os efeitos deste anúncio, eu converso agora com o Fernando Iglesias, ele que é analista de pecuária da consultoria Safras e Mercado e que está aqui conosco. Fernando, muito obrigado pela gentileza da entrevista, um prazer em te receber, viu? Olá, é um prazer estar aqui no AgroMais Entrevista em uma outra oportunidade. Sim, vamos esmiuçar esses assuntos aí, esse potencial dessas novas vendas que podem acontecer em relação à exportação de carne bovina, de proteína animal, né? E vamos entender direitinho o que está acontecendo e o que vem pela frente. Então, Fernando, não resta dúvidas que o anúncio de a abertura a habilitação de novas plantas para mercados externos sempre é boa. A gente sabe que a China é o nosso principal mercado e que se busca efetivamente dar uma diversificada nisso. Aí surgiu agora a Indonésia como uma alternativa. Ela, de fato, vai ter impacto já nos primeiros meses deste ano? A gente já pode considerar relevante a importação dessa carne ou ainda vai haver um processo? É preciso avaliar como é que vai funcionar essa demanda? Como é que vai ser esse primeiro impacto na opinião de vocês? Bom, vamos colocar um pouco de contexto nessa história em relação à Indonésia. Primeiro ponto, é muito importante realmente você abrir novos mercados, buscar realmente uma melhor distribuição, uma maior pulverização das exportações brasileiras de carne bovina. Hoje somos altamente dependentes em relação à China, nós abordamos isso em diversas ocasiões, né? Mais de 50% de tudo que o Brasil vende é destinado ao mercado chinês. Então, aumentar o volume para outros mercados, encontrar novas alternativas é sempre muito bem-vindo, muito importante. Mas a Indonésia não vai mudar a dinâmica do mercado brasileiro, da bovinocultura brasileira. Ela não tem potencial para isso. Só para dar números, né? Acho que números falam muito em relação a isso. A Indonésia, ela importa anualmente entre 250 a 300 mil toneladas de carne bovina. Mais de 50% desse volume que ela importa, ela compra de carne bovina australiana, por conta de uma logística muito facilitada. É só a gente imaginar que os dois países têm uma proximidade muito grande. Então, para o Brasil efetivamente conseguir concorrer com a Austrália nesse mercado, precisaria de preços muito mais competitivos do que o do boi gordo australiano. O Brasil tem preços mais baixos, mas não a ponto de conseguir suprimir essa desvantagem que o Brasil tem nesse mercado em específico. A estimativa que vem sendo feita é que a Indonésia pode dobrar o volume de compras. De 20 mil toneladas anuais que ela compra aqui de carne bovina brasileira, ela passaria a comprar aí até 40 mil toneladas de carne bovina por ano. Vamos dividir por mês, vai dar aí de 3.500 toneladas de carne bovina mensalmente. Não são grandes volumes, não são volumes importantes, mas de qualquer forma, como eu já mencionei, ajuda nessa diversificação, ajuda nessa pulverização das exportações brasileiras. Outro aspecto em relação à Indonésia, que é importante nós colocarmos aqui, é que ela tem uma indústria frigorífica que ela não é desprezível. Tá? Só que ela não tem um rebanho muito grande. Então, o que a Indonésia faz em muitas ocasiões? Ela compra grandes volumes de animais em pé também da Austrália, por conta dessa logística facilitada, para gerar os abates, para gerar o emprego, né, a transformação desse animal em carne dentro do seu território, dentro do mercado da Indonésia. E é um país de maioria islâmica e que vai ter ali vai seguir os protocolos de certificação halal. Para o Brasil, atender esse tipo de mercado não é nenhum problema. O Brasil já tem uma proeminência no mercado halal, todo mundo está cansado de saber disso. Somos líderes globais na exportação de proteína animal com certificação halal. Então, para o Brasil, não temos grandes problemas em atender esse tipo de demanda. Mas é só para realmente colocar esse contraponto, que muito se surgiu, muito se falou. O mercado futuro realmente reagiu de uma maneira muito agressiva a essas notícias, apresentou altas consistentes, mas a Indonésia não tem capacidade, não tem potencial para gerar desdobramentos tão grandes assim em relação
a bovinocultura brasileira aqui em 2023. Quer dizer, se ela não tem impacto tão significativo no volume exportado ou mesmo na própria balança comercial, né? Quer dizer, não é por causa, talvez, dessa exportação que nós venhamos a ter aí um grande superávit na balança, mas, por outro lado, é uma boa sinalização, né, Fernando? Talvez a sinalização ela seja muito mais significativa do que o efeito prático desse anúncio, né? Exatamente isso. Nós temos que lembrar aqui, para quem está nos acompanhando, que o Brasil hoje é referência em fornecimento de proteína animal em escala mundial. Nós superamos lógico, tivemos uma série de percalços pelo caminho, incluindo aquela operação carne fraca lá em 2017, delações do grupo JF. Então, tudo isso o Brasil conseguiu superar para trilhar esse caminho de liderança global das exportações de carne de frango, a liderança global das exportações de carne bovina. Estamos numa 4ª posição nos embarques de carne suína. Então, o Brasil ocupou uma posição muito privilegiada nesse segmento. Então, realmente, e lógico, hoje nós vivemos uma dependência muito grande em relação à China. A China é o grande importador de carne bovina, carne de frango e carne suína brasileira. E hoje, uma das melhores alternativas que nós temos é buscar realmente novos mercados. Aqui no caso da bovinocultura, temos algumas questões bem interessantes ao longo dessa década que o Brasil pode trabalhar, que pode oferecer uma perspectiva de embarques mais diversos e com mais alternativas. A primeira delas, que eu acho que é fundamental, é o status livre de aftosa sem vacinação. É um trabalho árduo pelo tamanho do Brasil hoje, pelas dimensões que o mercado brasileiro tem hoje, mas permitiria, por exemplo, que o Brasil adentrasse sobre mercados que hoje nós não temos uma capacidade de fornecimento muito grande para essa proteína, que é a carne bovina. É o caso do Japão e da Coreia do Sul. Então, esse status livre de aftosa agregaria 2 grandes mercados para o Brasil e permitiria um bom avanço das exportações de carne bovina com esses destinos. É lógico, o desafio é grande, mas, de qualquer forma, o trabalho está sendo muito bem feito pelo MAPA, pelas CEAPAS, e não é de hoje, já está há um longo tempo em que estamos trabalhando por esse status livre de aftosa sem vacinação. O outro aspecto são as questões ambientais. A indústria, os pecuaristas, eles trabalham em conjunto para trazer uma boa rastreabilidade, uma boa procedência para o gado gordo brasileiro, para que a gente consiga fornecer uma carne alinhada com essas normativas de sustentabilidade, essas normativas de produção mais ligadas ao meio ambiente. Então, isso é muito interessante. São 2 questões que podem ajudar muito o Brasil a avançar em vendas de carne bovina no mercado internacional ao longo dessa década. Tá? Enquanto isso, nós vamos conviver aí com essa dependência em relação à China, essa relação que, lógico, apesar de ser uma relação de dependência, ela foi muito vantajosa para o mercado brasileiro nos últimos 2 anos e meio. Sem essas vendas para a China que nós tivemos nos últimos anos, é pouquíssimo provável que a arroba do boi gordo tivesse superado a barreira dos R$300 em 2021 e também em 2022. É pouquíssimo provável que isso acontecesse sem essas vendas para a China. Agora o desafio é diferente. Além de manter uma China fidelizada, que parece que é esse o caso, nós também precisamos buscar alternativas, buscar novos mercados realmente, para que caso aconteça algum imprevisto, algum infortúnio, como aconteceu no segundo semestre de 2021, com aquele embargo que durou mais de 100 dias, o Brasil tem alternativas para manter aí o seu mercado exportando em boa proporção. Uhum. Tem 2 questões que você levantou que estavam aqui na minha lista para a gente fazer uma abordagem um pouquinho mais à frente, mas já que você antecipou esse tema, trouxe ele aqui e eu acho que ele, de alguma forma, ele se entrelaça com esse final da sua fala, que é justamente a questão da dependência. Ao mesmo tempo que você tem a dependência, você tem tido a garantia aí hoje de lucro para o produtor, quer dizer, isso tem feito com que o preço da arroba tenha aumentado em razão da demanda, naturalmente, né? Agora, na mesma medida em que há o mercado aberto, o compromisso e a fidelização, também há essa questão com cuidado maior em relação à sanidade animal. Você citou aí a questão do status sanitário em relação à febre aftosa, isso é importante, mas se a gente ampliar um pouquinho para as outras proteínas, a gente viu recentemente a questão dos suínos, teve uma dificuldade enquanto a China conseguiu recuperar os seus rebanhos de suínos, houve uma compra perene em relação à carne suína brasileira, e isso fez com que os suinocultores fizessem investimentos bastante pesados
mas depois houve o revés desse processo no ano passado, com a recuperação daqueles rebanhos. Fica sempre aquela dúvida, Fernando, em relação também à carne bovina. Essa condição, não haveria o risco disso acontecer também com a carne bovina brasileira, quer dizer, investimentos que daqui a pouco se vissem represados no seu retorno em razão de uma mudança de política de compras da China, por exemplo? Então, essa questão é muito interessante. Apenas para é necessário falar que a gente está falando isso em cenário de médio e curto prazo, né? Então, essa é uma questão muito interessante. A gente vai voltar um pouquinho no tempo agora, lá para a crise da peste suína africana que se abateu sobre a China, gerou um gargalo enorme de produção de carnes dentro da China, não só gerou uma necessidade de compra enorme em relação a todo tipo de proteína. Quando a peste suína africana dizimou o rebanho de suínos na China, houve uma necessidade de comprar todo tipo de proteína a preços muito altos. Ela não tinha alternativas. O que a China começou a fazer? O primeiro passo, ela começou a investir na avicultura. Nós temos que lembrar que a avicultura dentro do setor carnes é aquela atividade de ciclo mais curto. Então, esse investimento que é feito é traduzido em capacidade produtiva mais rapidamente. Você consegue expandir a sua produção de aves de uma maneira mais eficiente e mais rápida. A China também começou a investir pesadamente na própria suinocultura e na bovinocultura também. O que nós precisamos lembrar é que a suinocultura e a bovinocultura são atividades de ciclos mais lentos. Então, essa recuperação que a China começou a fazer, esse investimento que ela colocou dentro desses dois setores, ela tardou a ser traduzido em aumento de capacidade produtiva. Em relação à carne suína, isso foi mais evidenciado em 2021 e muito em 2022. E para a bovinocultura, nós vamos ver um aumento da produção chinesa agora em 2023. Então, esse investimento que o governo chinês fez lá atrás, agora ele está sendo traduzido em aumento de capacidade produtiva. Isso não quer dizer que a China vai deixar de importar proteína animal, mas ela vai depender menos da importação para atender o seu mercado doméstico. E se ela vai ter produtos mais abundantes, e como ela tem uma capacidade de demanda muito aquecida, nós temos uma correlação que é muito interessante. Os preços começaram a subir no mercado chinês, há uma tendência dos preços internacionais de uma determinada proteína acompanharem esse movimento. Se os preços estão em queda na China dessa proteína, os preços globais dessa proteína também vão cair no mercado internacional. É esse o potencial que a China tem dentro dos mercados. Então, o que nós esperamos para 2023 é que a China compre bons volumes de carne bovina do Brasil, ela vai concentrar compras aqui no mercado brasileiro, dada a situação do ciclo pecuário em outros mercados, como o caso dos Estados Unidos, União Europeia, a própria Argentina e Uruguai, que passam no momento inverso do Brasil, enquanto o Brasil está expandindo capacidade produtiva, está aumentando capacidade produtiva, esses outros países estão passando pelo momento oposto do ciclo, estão passando por um processo de encolhimento. Mas retomando aqui, a China não deve comprar no mesmo volume e com os mesmos preços que ela pagou no ano passado. Há uma tendência muito clara para 2023 de que a China ela vai comprar volumes um pouquinho menores e vai pagar preços mais baixos por essa proteína de origem animal. Isso parece muito natural. O Brasil vai seguir vendendo grandes volumes de carne bovina, até por essa questão envolvendo os nossos grandes concorrentes nesses mercados, mas de qualquer forma não deve repetir o desempenho que foi espetacular em 2022. Uhum. Maravilha. Bom, seguidinho a gente continua abordando esses temas. Eu acho que essa questão também vale a pena a gente voltar em relação ao nosso ciclo pecuário em relação aos outros, quer dizer, que está nos favorecendo neste momento. As questões ambientais, a gente tem outros assuntos também para falar com o Fernando, só que agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já já. Não saia daí. Nós voltamos agora com a AgroMais Entrevista, hoje conversando com o Fernando Iglesias, ele que é analista de pecuária da Safras e Mercado, que está aqui conosco, comentando a respeito da boa notícia que foi divulgada aí pelo governo brasileiro, que é a abertura dos mercados chineses, a habilitação então de frigoríficos para exportação para o mercado chinês e também da Indonésia. Fernando, um pouquinho antes do intervalo, você vinha falando a respeito dessa questão do favorecimento que a gente tem hoje no nosso ciclo pecuário em relação ao que acontece na Argentina, por exemplo, e também lá na União Europeia. Como a gente tem falado, como o próprio nome diz, é um ciclo. Quando esta curva
ela vai mudar de posição, ou seja, ela vai passar a ser negativa para a gente. E o que a gente pode fazer? Nós vimos que no ano passado a gente teve um abate, se não me engano, de 15% a mais de fêmeas, né, precoces. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre este assunto, como que a gente pode planejar e como que esse cenário ele vai se caracterizar a partir dessa mudança, né, desse ciclo que ele passa a ser para baixo, quer dizer, uma tendência de baixa, né? Tá, vamos dar mais contexto então a tudo isso que você falou. Realmente, ano passado foi um ano de maior descarte de matrizes. O que é o ciclo pecuário? O ciclo pecuário é justamente as flutuações do abate de matrizes em idade reprodutiva. Tá? Então é basicamente isso. Esse é o ciclo pecuário. Tá? Nós vamos ver essas flutuações, elas vão trazendo consequências de médio e longo prazo. O que aconteceu aqui no Brasil? O Brasil, para conseguir atender toda essa demanda chinesa, essa demanda de exportação, passou por uma revolução zootécnica. O pecuarista brasileiro colocou muito dinheiro, investiu muito dinheiro dentro da propriedade, investiu em genética, fez o refino das técnicas de manejo, investiu em nutrição animal de qualidade, fez a rotatividade do pasto, trabalhou nas pastagens dele, tudo isso para atingir um grau de excelência. E além desse investimento, ele gerou uma precocidade dos animais que estão indo para abate. Hoje, a média de abates no Brasil está em torno de 36 meses de idade. Antes, nós tínhamos a ter uma média de idade aí de 48 meses. Para vocês terem ideia, os animais que a China procura são de até 30 meses de idade. Então, todo esse dinheiro que foi investido lá atrás, ele agora está sendo traduzido em aumento de capacidade produtiva. Então, há uma maior disponibilidade de bezerro, de boi magro, de animais jovens no mercado brasileiro hoje. O preço da reposição caiu bastante. O que aconteceu? O pecuarista começa a virar chave. Ele pensa assim, opa, agora o preço do bezerro não está valendo tanto a pena assim quanto já valeu outro dia. Para fechar as contas, muitas vezes para ajudar no fluxo de caixa, ele acaba mandando algumas fêmeas para abate, acaba colocando algumas fêmeas ali no gancho por conta disso, acaba negociando essas fêmeas. E aí que a gente vai entrar nessa fase de inversão do ciclo pecuário. 2023 é um ano que mais fêmeas devem ir para o abate, novamente, e lá para o final de 2024 e 2025, o Brasil vai conviver com aquela etapa do ciclo de encolhimento de capacidade produtiva. Nós estamos num momento de expansão, e aí a gente vai entrar novamente no ciclo de alta, lá para 2024, 2025. Lembrando que o ciclo deu uma encurtada aqui no país justamente por esses investimentos, pelo dinheiro que foi alocado no investimento da pecuária aqui no mercado brasileiro. Não tenham dúvidas quanto a isso. Você investiu muito nos principais indicadores ou técnicos e isso vai trazer consequências positivas em termos de capacidade produtiva, de produtividade média. Então é basicamente isso que nós estamos vendo hoje. Os preços da reposição não são tão compensatórios assim para o pecuarista que é focado em cria, e ele começa a descartar matrizes de uma maneira mais contundente. Então agora a gente vai ver potencialmente uma curva de preços menos agressiva para o boi gordo, diferente do que a gente viu em anos anteriores. 2023 a curva deve ser mais deprimida na comparação com os anos anteriores, e isso pode gerar até um aumento de oferta doméstica de carne bovina, provavelmente vai acontecer isso, com o consumidor brasileiro voltando aí, retomando o consumo dessa que é a sua proteína de preferência, que é a carne bovina. Maravilha. Quer dizer, de alguma maneira o consumidor interno ele vai ser favorecido por essa reversão do ciclo, né, Fernando? Pelo menos essa expectativa de curtíssimo prazo, né? Exatamente isso. Nós temos que lembrar o seguinte, nos anos que tivemos esse boom de exportação de carne bovina, os preços do boi gordo, da carne bovina, dos derivados do abate de bovinos aqui no Brasil, eles apresentaram forte alta dos preços. Apresentaram uma alta muito contundente. O consumidor brasileiro estava num momento de pandemia, descapitalizado, e teve que migrar para proteínas que causassem menor impacto na renda média. Começou a correr para a carne de frango, para o ovo, para os cortes do suíno, e agora com a carne bovina mais acessível, ele vai retomar para essa que é a sua proteína de preferência. A gente já começa a perceber discretamente, timidamente, alguma queda dos preços no varejo em relação à carne bovina. No atacado, esse movimento já acontece de uma maneira mais intensa, mais pronunciada nesse início de ano, mas no varejo ele vai acontecer de uma maneira um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais morosa, mas vai chegar ali no varejo também
de uma maneira mais contundente. A não ser que a gente tenha alguma mudança mais consistente em relação ao mercado de exportação, como um processo agressivo de desvalorização do real, com o real operando acima de 5,50, por exemplo, ou um aumento muito expressivo do preço pago pela tonelada da carne bovina brasileira no mercado internacional, uma outra crise parecida com a peste suína africana, fazendo com que importadores tenham que comprar grandes volumes de proteína animal a qualquer preço. Lógico, não parece ser o caso nesse momento, mas pode vir a acontecer como já aconteceu. Então tem que ficar atento a essas notícias, a essa dinâmica de mercado, que vai oferecer uma perspectiva interessante daqui para frente. Temos que acompanhar esse noticiário, que vai ser fundamental realmente para a gente ter um entendimento de como vai se comportar os preços do boi gordo no restante do ano. Mas o desenho que nós temos de momento, mantendo essas variáveis que nós temos hoje, é realmente do mercado com preços mais baixos na comparação com anos anteriores. Quer dizer, na medida em que as coisas vão andando, o carro vai andando, a tendência é de uma certa estabilidade em relação a esse mercado interno, né? No que diz respeito à oferta interna para o consumidor. E para o produtor, Fernando, qual é a tendência neste momento? Ele vai ter que tentar ajustar, na verdade, esta redução, esta maior oferta, né, de alguma maneira, controlando, inclusive, eu não sei como é que ele pode fazer isso, como é que ele vai trabalhar a questão do boi que está no pasto, está pronto para ir para o frigorífico. Ele não tem como segurar o boi lá no pasto, né? Em algum momento ele vai ter que colocar esse boi, e aí isso vai acarretar uma oferta um pouquinho maior. A tendência é de fato de estabilização nesse momento, ou de fato o produtor, no sentido do valor da arroba, ele pode ter uma certa queda de rendimento? Bom, estamos vendo quedas contundentes dentro do mercado de bovinos no Brasil, principalmente no centro-norte. A queda do preço está acontecendo de uma maneira bastante consistente. Tá? Por exemplo, a gente abriu o ano com negociações a R$ 260, R$ 255 no Tocantins, e hoje o mercado tocantinense está valendo aí em torno de 235. Então houve uma queda importante nesse período. Felizmente, para o produtor brasileiro, nós hoje temos excelentes ferramentas de proteção, de garantia de preço, de travamento de preço. Hoje as ferramentas de hedge são uma realidade dentro do Brasil e elas devem ser utilizadas, devem ser empregadas. Tá? Hoje é aquilo, vamos fazer uma metáfora do seguro aqui. O pecuarista brasileiro colocou um caminhão de dinheiro dentro do negócio, investiu pesadamente dentro da propriedade, e quanto mais dinheiro você coloca dentro de um negócio, maior a necessidade de você proteger esse investimento que foi realizado. É aí que você usa as ferramentas de hedge, seja o contrato futuro na B3, seja o uso de uma opção, seja firmar um contrato a termo junto à indústria. Tudo isso vai te dar uma garantia de preço, vai travar esse preço e vai te dar uma perspectiva de resultado do teu negócio. Hoje você não pode pecar na comercialização, você não pode errar no timing de comercialização, você não pode, não tem mais margens para erro. Nos anos anteriores, os preços caíam 5, 10 reais, você não estava perdendo dinheiro, você estava deixando de ganhar. A margem ainda era muito positiva, muito satisfatória. Esse ano é muito provável que nós convivamos com margens um pouquinho mais apertadas. A grande vantagem para o pecuarista que é focado em engorda é que pelo menos os preços da reposição estão mais baixos nesse momento. A gente tem que lembrar que no mercado do boi, diferente da suinocultura e da avicultura, o grande custo é a reposição, é o preço do bezerro, é o preço aí desses animais que vão suprir esses que vão para o abate, né? Então, a reposição é o maior custo, e com ela em queda, o setor vai conviver também com custos um pouquinho menos agressivos. Isso é muito interessante nós colocarmos também. Tá acontecendo uma queda dos custos em relação à reposição no mercado brasileiro. E bom, isso também é importante. Mais do que isso, o produtor hoje ele tem muitos mecanismos do mercado financeiro hoje que ele pode, na verdade, travar o preço
Claro, se ele não vai ganhar, talvez, com uma variação positiva ali no futuro, pelo menos ele não garante que não vai perder numa variação negativa ou de um evento negativo que venha a acontecer, que é o caso que você acabou de citar, por exemplo, que são situações, são imponderadas, não tem como você prever, que são situações de mercado, por exemplo, pode afetar uma grande seca, pode afetar pastagens em algumas regiões do país, que vai naturalmente afetar a oferta. E agora eu quero fazer uma pergunta que ela também é, de alguma maneira, transversal, Fernando, porque o próprio ministro Carlos Fávaro, quando anunciou a abertura desse mercado da habilitação desses outros frigoríficos para o mercado indonésio e também chinês, ele também disse que o Brasil vai investir muito na abertura de mercados que remunerem mais positivamente, ou seja, que paguem um preço melhor, e esse vai ser o foco do Brasil. Ele até citou a União Europeia. E aí eu trago para o centro do debate, quer dizer, mercados que remuneram melhor são mercados também que exigem mais. E aí exigem mais no que diz respeito à questão ambiental, que tem sido um tema bastante sensível aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, o cuidado, você chamou a atenção um pouquinho antes lá do intervalo, sobre esse tema ambiental, porque, querendo ou não, ele está hoje no tema central, e o ministro Carlos Fávaro, quando viajou lá para a Alemanha para participar do evento lá com 70 ministros da agricultura, um evento que cuidava exatamente da agricultura verde, ele deixou claro que o Brasil vai tratar essa questão da sustentabilidade como o eixo central da questão da agropecuária brasileira, especificamente da pecuária. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, da importância desse tema e do cuidado que o produtor tem que ter em relação à rastreabilidade, por exemplo, e à oferta de uma carne que siga, de fato, os parâmetros considerados adequados para a exportação para esses mercados mais remuneratórios. O Brasil hoje investe maciçamente nessa questão ambiental, e não é de hoje. Tá? Em 2021, já os frigoríficos brasileiros, eles acionaram, eles firmaram um acordo de não comprar mais animais que viessem de áreas de desmatamento até 2030. O trabalho está sendo feito. Pecuaristas levam muito a sério essas questões ambientais hoje. Então, a bovinocultura no Brasil, ela está investindo maciçamente nessas questões ambientais, nas questões de rastreio. E isso vai te dar uma rentabilidade maior. Os frigoríficos brasileiros, eles vão pagar mais, vão pagar bonificações maiores por animais que têm essa procedência, que têm um selo de qualidade maior, que vão vir de áreas que não são livres de desmatamento. Então, isso para o pecuarista também vai ser muito interessante. Só que, lógico, vai mais recursos de investimento em torno disso. E aí a gente volta para aquela questão da necessidade de você proteger o investimento que foi realizado. Isso é fundamental. Você precisa realmente ter um trabalho muito bem feito de gestão de risco e você ter uma capacidade de saber qual é o momento de comercializar, qual que vai ser o melhor preço, para você conseguir a melhor rentabilidade possível. Realmente nós estamos num momento dentro da bovinocultura brasileira em que não há margem para erro. Não há margem para você errar. Hoje você precisa fazer a gestão do seu negócio da maneira mais eficiente e profissional possível. Só dessa forma você vai obter bons resultados. É isso aí, Fernando, é a profissionalização ao extremo, né? Não tem mais aquela coisa que se dizia antigamente, o boi criava o produtor. Isso já passou faz muito tempo, agora é tecnologia, é um negócio colocado na ponta do lápis, não há dúvida sobre isso. Fernando, foi muito esclarecedora essa entrevista, muito obrigado pela gentileza, eu agradeço demais, viu? E quando a gente tiver outra oportunidade, vamos nos encontrar novamente. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. É sempre um prazer participar e contem comigo em mais oportunidades. Até a próxima. A gente conta sim, não tenha dúvida. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela gentileza, pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.